Boa noite, boa noite, boa noite. Que coisa boa. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Como é bom encontrá-los, como é bom reencontrá-los, vê-los e revê-los. Hoje eu estava pensando como é maravilhosa essa nossa possibilidade de reencontro, né? De pausa e reencontro. E como isso nos renova, como isso nos oxigena sempre. Que bom, que bom. Muito bem, então vá chegando, vá ocupando o seu espaço. Perceba como é que você chega nesse momento. Se você chega mais tranquilo, mais agitado. Perceba qual é a emoção que está mais presente hoje. Se você sente mais alegria, se você sente mais tristeza, mais raiva, mais medo. Como foi o dia hoje? E o que é que isso mobiliza em nós? Sempre com a consciência de que o nosso objetivo é que a gente possa sentir tudo aquilo que nós estamos sentindo. E dar espaço para tudo isso dentro de nós. Ok? Muito bom. Então, hoje nós começamos mais uma sequência de meditações. Vocês sabem, cada um tem um estilo, né? Mas vocês sabem que eu gosto de criar uma linha de raciocínio ao longo desses nossos dias aqui, refletindo sobre um tema específico que surge a partir das perguntas que a gente mais recebe ou dos desafios que a gente encontra, das histórias que a gente escuta. Porque, embora sejamos únicos, nós também somos bastante parecidos enquanto seres humanos, né? O que significa que, geralmente, uma história, uma experiência nossa pode se conectar com uma história ou com uma experiência do outro. Eu sempre falo isso lá no meu canal do YouTube, quando eu finalizo os vídeos, né, fazendo uma reflexão. Eu sempre digo, caso você queira compartilhar o que você viveu, a sua experiência, compartilhe, porque às vezes a sua experiência, a sua história se conecta com a história da outra pessoa e aquilo pode estimular essa pessoa, talvez. Certo? Muito bom. E eu escolhi trazer o tema para essa nossa reflexão desses próximos dias aqui. Como eu disse nos stories, eu gravei um vídeo hoje dizendo isso, que o nosso convite de reflexão dessa sequência surge a partir de uma fala que eu escuto bastante, que é: depois que eu comecei o processo de autoconhecimento, eu me afastei das pessoas, ou as pessoas se afastaram de mim, eu me sinto às vezes mais distante das pessoas. Portanto, eu trouxe essa reflexão para que a gente possa pensar se o autoconhecimento nos aproxima ou nos afasta das pessoas.
E como sempre, o nosso objetivo aqui, primeiro, não é trazer uma resposta para isso, né? Dizer se é isso ou se é aquilo. Não é sobre isso. Mas é sobre trazer uma reflexão a respeito do tema. E por que eu acho que é pertinente? Se vocês concordarem comigo, a gente segue assim. Eu acho que isso é pertinente porque todos nós que estamos aqui, certamente estamos num processo de autoconhecimento. Certamente estamos num processo de autoconhecimento. Cada um a sua forma, né? Cada um a sua maneira. Então, como estamos todos no processo de autoconhecimento, talvez isso seja útil e proveitoso para nós. Ok? Muito bom. Então, talvez a nossa primeira reflexão hoje possa compreender o que é o autoconhecimento. Né? Se o autoconhecimento nos afasta ou nos aproxima, mas o que é esse autoconhecimento? Eu não acho que exista só uma definição, e nem uma definição que seja a mais correta. Mas eu pessoalmente acredito que todos nós que estamos aqui passando por essa experiência, o que significa que todos nós que estamos vivos, estamos num processo de autoconhecimento. Então eu não acredito que exista nenhum ser humano que não esteja passando, ao estar vivo aqui nesta experiência, não esteja passando por um processo de autoconhecimento. Esta é a primeira coisa. Porque como nós somos seres não prontos, como nós vamos nos fazendo conforme nós envelhecemos, nós vamos nos construindo conforme nós vivemos, a cada passo que nós damos, nós fazemos um movimento de nos conhecer de alguma forma um pouquinho mais a cada movimento. O que significa que o processo de autoconhecimento, ao longo do nosso processo enquanto seres humanos, no meu ponto de vista, é inevitável. Então, todos nós estamos, né, diante desse ponto de vista, num processo de autoconhecimento. É claro que existem alguns processos que são processos formais, né, estruturados de autoconhecimento. Por exemplo, terapia é um processo estruturado de autoconhecimento. Né? Quando eu faço um curso, um treinamento, uma imersão, isso é um processo de autoconhecimento. Né? Quando eu dedico um tempo para meditar, para olhar para mim, para compreender como as coisas acontecem aqui dentro, isso também é um processo de autoconhecimento. E existem inúmeros. O que significa então que não existe uma fórmula para dizer autoconhecimento é isso. Né? Cada um trilha o seu caminho. Mas independente de qual é o nosso caminho, se o meu processo de autoconhecimento está ligado à terapia, a cursos, treinamentos, imersões, leituras, meditações, orações, enfim. Independente de qual seja o nosso processo de autoconhecimento, eu acredito que uma coisa é geral, né? Ou acontece em todos esses caminhos, que é: quanto mais eu me conheço, mais eu vou percebendo o que é que faz sentido na minha vida. Quanto mais eu me conheço, maiores são as minhas possibilidades de escolher de que forma eu vivo, de que forma eu me relaciono, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que faz sentido na minha vida, o que não faz. O que é que está bom, o que é que não está? Quais são os limites até onde as coisas podem acontecer?
Quanto mais eu me conheço, ou seja, quanto mais relevante é o meu processo de autoconhecimento, mais eu entendo o que é que eu estou sentindo, de onde isso vem, quais são as dinâmicas que atuam aqui dentro de mim, quais são as minhas forças, quais são os meus pontos a serem melhorados, o que é mais tranquilo para mim, o que é mais difícil para mim. Esses são os resultados, né? Essas são as consequências de um bom processo de autoconhecimento. Mas se eu pudesse resumir o que é que o processo de autoconhecimento nos entrega, se eu tivesse que resumir isso em uma palavra, a palavra que eu usaria para definir hoje, nesse momento da minha vida, pode ser que amanhã mude, mas a palavra que eu usaria hoje, nesse momento, para definir autoconhecimento, ou a consequência dele, ou o ganho do autoconhecimento, é liberdade. Quanto mais eu me conheço, mais livre eu sou. Livre em que sentido? Em poder escolher como é que eu ajo, como é que eu me comporto diante das situações que me aparecem todos os dias nas nossas vidas. Então eu não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto, né? Que o processo de autoconhecimento nos confere grande liberdade. Por isso, exatamente, Paty. Por isso que eu digo que autoconhecimento é um processo libertador. Enquanto nós não nos conhecemos, nós seguimos presos. Presos no quê? Na transferência, né? De achar que a responsabilidade do que acontece na minha vida é do outro, né? De estarmos presos ou reféns das próprias emoções, das próprias dinâmicas internas que acontecem, aí a gente não encontra uma possibilidade de escolher, a gente repete sempre o mesmo comportamento, que por vezes é limitante, que por vezes nos poda, nos impede de expressarmos o nosso potencial máximo. Quanto mais nós nos conhecemos, eu acredito que mais livres nós somos. Portanto, o nosso tópico de hoje talvez seja reconhecer que o autoconhecimento, primeiro, não tem receita, não tem fórmula, cada um constrói o seu caminho, e que o autoconhecimento nos leva para liberdade. E com isso, nós deixamos esse gancho para amanhã. O autoconhecimento nos leva para um lugar de liberdade. Estamos na mesma página? Ótimo. Muito bom. Muito bom. Então, encontre uma posição que é confortável para você. Se você já medita conosco há mais tempo, você já conhece o que é que funciona para você. Se você chega hoje pela primeira vez e gostaria de uma sugestão, então eu vou sugerir que você se sente, mantenha a coluna ereta, o queixo alinhado, que não é nem queixo para cima e nem queixo para baixo. Apoie os pés no chão ou cruze as pernas, como você preferir. Relaxe as mãos sobre as coxas, palmas das mãos para baixo, para cima, numa posição específica. Algumas pessoas preferem uma posição específica. Se for confortável para você, eu te convido a fechar os olhos. Se não for confortável para você, não tem problema. Mantenha os olhos abertos e apenas desça o seu olhar 45 graus, não a cabeça, só o olhar. Porque isso te ajuda a entrar em contato num movimento mais introspectivo. Nós vamos inspirar pelo nariz e soltar pelo nariz.
Ao inspirar pelo nariz, nós vamos fazer uma contagem mental. Então, mentalmente eu conto 1, 2, 3. Faço uma pequena pausa e expiro também pelo nariz, contando mentalmente 3, 2, 1. No seu ritmo e no seu tempo. Não brigue com o ritmo, não brigue com o tempo. Faça o seu movimento. É bastante natural que venham pensamentos, emoções, lembranças. Caso venha, agradeça e volte a prestar atenção na sua respiração e na contagem. O objetivo dessa prática é prestar atenção na respiração e na contagem. Só isso. Observe a sua respiração e a sua contagem. Iniciando, inspirando pelo nariz e soltando pelo nariz.
Respire profundamente. Interrompa a contagem. E observe como é que você se sente nesse momento. Livre para se sentir como você está se sentindo. Apenas perceba como você se sente. No seu ritmo e no seu tempo, sinta os seus pés e suavemente mexa os pés, mexa as pernas, sinta as suas mãos, mexa as suas mãos, os braços, os ombros, lentamente mexa o seu pescoço e no seu ritmo e no seu tempo, quando você estiver pronta. Quando você estiver pronto, abrindo os seus olhos. Como você se sente agora? Que bom. Muito bom. Como sempre, maravilhoso encontrá-los. Amanhã, mais um passo. Ok? Bom descanso. Até amanhã.